A fragmentação da vida contemporânea rouba de nós, cidadãos deste tempo, a sensação de coesão e de integridade. Sofremos comumente pela falta de coerência e de sentido. Até mesmo o fundamentalismo islâmico tem atraído jovens europeus em sua busca existencial por unidade e propósito, posto que a alma humana anseia por isto e considera um absurdo, um despropósito existencial e um vazio metafísico do niilismo. Explico. A visão predominante que domina a compreensão do mundo da filosofia contemporânea é que a realidade nada mais é do que matéria. Uma força impessoal deu origem a tudo, não se sabe para onde vai. E esta insegurança traz um buraco tremendo para a alma, porque seria uma energia ou uma matéria impessoal que em tudo conduziria. O mundo líquido, segundo Zygmunt Bauman, das relações contemporâneas, traz uma fluidez dos relacionamentos, e as relações humanas, então, não se firmam, não se consolidam e ficam superficiais. Temos centenas, se não milhares, de amigos ou seguidores nas redes sociais, mas a solidão muitas vezes é aguda e profunda. Os relacionamentos são superficiais. Sentimos-nos fragmentados, como que divididos em vários papéis que não dialogam entre si e que muitas vezes são contraditórios. Ouvimos narrativas distintas que não são coesas e convivemos com este absurdo. A pergunta que eu faço para você nesta noite, para a nossa reflexão bíblica é: como encontrar a reintegração pessoal e propósito na vida? Lembremos que as relações humanas todas foram afetadas pelo pecado. Quando o pecado veio sobre a humanidade, a relação com Deus, com o próximo e com o mundo foram afetadas. E é esta a causa original de toda essa fragmentação. É não apenas intelectual, filosófica, mas relacional e existencial também. Após Deus libertar os israelitas da escravidão do Egito, daquela exploração horrenda, tirania e opressão, e manifestar o Senhor Deus a sua glória espantosa no Monte Sinai, enquanto entregava os 10 mandamentos como um resumo da lei moral à humanidade, o Senhor passa a iniciar e a detalhar a sua lei em vários aspectos reguladores da vida e dos relacionamentos humanos segundo a antiga aliança. E por que o fez? Para instruir bem o seu povo e proporcionar exatamente essa integração que for afetada pelo pecado. Mas de uma maneira preventiva, pois Deus deu a lei antes mesmo do povo entrar na terra prometida. Porque lembremos, ao entrar na terra prometida, eles não estavam entrando numa terra vazia, mas uma terra que estava habitada, que tinha suas cosmovisões, suas culturas, seus deuses, suas relações opressivas e distorcidas. Havia sacrifício humano para deuses como Moloque, filhos eram sacrificados. Haviam relações de prostituição religiosa, chamada prostituição cultural. Havia exploração no meio do povo, escravidão terrível, em que o ser humano era considerado quase como nada, senão um objeto. Por todos esses motivos, por todos esses problemas, o Senhor Deus entrega a sua lei regulando a vida do povo. E é baseado nisso que eu lhe convido para, nesta noite, nós refletirmos sobre o seguinte tema. Nós vamos olhar sobre a vida como um palco de espiritualidade integradora. A vida como um palco de espiritualidade integradora. A porção que nos basearemos é uma porção longa. Vai de Êxodo capítulo 20, versículo 22, até o capítulo 22, do versículo de número 15. Como é longa, eu não a lerei toda, mas farei referência à medida que estiver pregando este texto. Lerei apenas uma amostra de cada um dos pontos, portanto, serão apenas alguns poucos versículos. 4. Êxodo 20, 23, nos diz o seguinte: mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Normalmente nós conhecemos o versículo 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Êxodo 21, versículo de número
5, perdão, eu acabei lendo no capítulo 21, Êxodo 20, 23 diz: não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Agora sim, 21, 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Versículo 24, agora sim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E por fim, capítulo 22, versículo 3. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. Vamos orar ao Senhor Deus. Deus bendito, nós estamos diante de Ti. Confessamos nossa absoluta dependência da Tua graça. Ó Deus, necessitamos do Teu auxílio. Tu és a razão da nossa vida, Tu és a fonte da nossa vida, Tu és o sustentador da nossa vida. Mesmo nesses dias tão difíceis de pandemia, dias nos quais toda a humanidade tem se sentido fragilizada e reconhecido seus limites, os nossos olhos precisam ser revestidos da visitação do Senhor, para que nos recobremos da verdade de que Tu estás no controle de todas as coisas. Não são seres descerebrados, inanimados, que controlam caoticamente a realidade, mas Tu estás acima a controlar tudo. Dá-nos, ó Deus, a tranquilidade, a graça de olharmos para o Senhor para trazer paz ao nosso coração, e a sobriedade, a responsabilidade para bem nos conduzirmos, respeitando as circunstâncias do momento, mas agindo pela fé. A fé de quem Tu és e o que Tu requeres de nós. Pedimos que nessa instância, neste momento, nesse instante, Tu nos assistas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida como um palco de espiritualidade integradora. Olhemos para a vida como este palco da nossa existência, mas conforme veremos pela exposição bíblica, o projeto, a orientação, a instrução divina para a espiritualidade é que ela integra o que o pecado desintegrou. É pela nossa fé que nós somos chamados a ir recompondo a nossa vida, encaixando as peças que o pecado desintegrou e nos separou. É baseado nesta fé que nós devemos confrontar as narrativas, ideologias, explicações e filosofias que abraçamos, procurando trazer a coesão da unidade da fé. Este é o propósito, inclusive, das nossas conversas de quinta-feira, já há um certo tempo. Olhando vários aspectos da fé e da vida, em como a fé afeta estas questões e nos dá uma visão apropriada de enxergar a realidade. Pois bem, de acordo com o texto sagrado, no capítulo de número 20, versículos de 22 a 26, nós temos aqui o primeiro aspecto em que percebemos a vida como um palco de espiritualidade integradora, que é precisamente quando esta espiritualidade é instrumental para restaurar a nossa relação com Deus. Olha o que nos diz estes versículos aí. Êxodo 20, de 22 a 26. Nos versículos de 22 a 23, nós vemos Deus proibindo a confecção de ícones gloriosos sobre si. Deus está proibindo precisamente. Disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, verei e te abençoarei. Do versículo 24 até o versículo 26, nós vemos Deus ordenando a confecção deste altar para o holocausto. Um altar simples, rústico, mas que deveria servir de base para o sacrifício que deveria ser oferecido para ele em adoração. No versículo 25 nós lemos: se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás, nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. O que é que nós estamos vendo aqui? O Senhor Deus começa agora a detalhar a lei, depois que entregou o resumo moral dela nos 10 mandamentos, cobrindo agora detalhadamente vários aspectos da vida.
e se inicia com a restauração da relação com Deus, com Ele mesmo, dizendo ao povo: tomem cuidado, quando vocês forem adorar a mim, não façam, não confeccionem nenhuma representação gloriosa, por mais bem intencionado que você seja, numa representação de quem eu sou, e isso resultará numa desgraça para você, numa idolatria. Porque a grande tentação ao longo da história da humanidade foi tentar fazer com que objetos ajudassem os fiéis, na sua fraqueza de fé, a olhar para a grandeza de Deus e para a sua glória. É este o propósito dos ícones. E o que Deus está dizendo é que todo ícone acaba atraindo para si a concentração e a devoção que deveria ser entregue para mim mesmo. E ele não cumpre o propósito de ser o mediador, porque é morto e é limitado. Eu sou um ser vivo, eterno, glorioso. Por mais que você pegue os melhores instrumentos que há para tentar expressar quem eu sou, será infinitamente menor de quem de fato eu sou. E com o tempo a sua tendência é desviar os olhos de mim e passar a depositar confiança nestes ícones que aí estão. E por isso mesmo o Senhor diz: aproxime-se de mim com o sacrifício. Mas nem mesmo o altar, neste momento, depois ele vai detalhar no tabernáculo, deve ser uma coisa extremamente elaborada, porque o foco é naquilo que vai ser apresentado, e não no meio através do qual ele irá. O que nós percebemos, portanto, destes versículos, é que a restauração da relação humana com Deus requer de nós, presta atenção, uma constante consciência da idolatria potencial em nosso coração, e uma constante dependência da objetividade da expiação vicária. Explico. O reformador João Calvino havia dito: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Todos nós seremos tentados a diminuir o nosso exercício de crer num Deus que é infinito e que é quem Ele é, para nos acomodarmos em nossa fé no Deus que nós queríamos que Ele fosse. Muita da nossa tristeza, decepção, algumas orações não serem respondidas do jeito que nós imaginávamos, é precisamente por este motivo. Porque aquilo que nós supomos em nosso coração que Deus faria, normalmente de acordo com um desejo nosso, e não acontece, vem a frustração. Por quê? Porque o homem pecador, o ser humano pecador, cria um Deus conforme as suas expectativas, a sua imagem e semelhança. E nós temos que estar constantemente lembrados disso. Um teólogo e pastor contemporâneo, Tim Keller, escreveu um livro chamado Deuses Falsos, uma excelente leitura para nós pensarmos como que a contemporaneidade produziu seus próprios ídolos, que não são essas figuras icônicas dos dias antigos de estatuetas, mas são cada um dos aspectos que buscam apresentar sentido, significado, consciência para a vida das pessoas e confiança. O dinheiro, a sua carreira e os mais difíceis de serem percebidos, coisas boas, a família, a saúde, o bem-estar. Nós percebemos que estas coisas se elevaram a uma condição de divindade quando elas passam a definir o estado de nossa alma. Pessoas que entram em absoluta crise se perdem a algo que eles valorizam tanto. Perdermos alguém que ama é natural que nos entristeçamos. Mas perder o chão e não conseguir ir adiante mostra que aquela pessoa ocupa um lugar maior no coração do que deveria. É Deus quem dá o significado para a nossa própria existência. Quando o Senhor chama e diz: vocês venham me adorar, mas não tentem expressar fisicamente nada de quem eu sou. Venham com sacrifício. Por que Deus está falando isso? Porque nós, ao mesmo tempo que nos aproximamos de Deus pela fé, reconhecendo que somos tentados à idolatria constantemente, devemos vigiar se não tem outras coisas concorrendo com o nosso coração, nós também devemos sempre nos lembrar que somos pecadores, aceitos pela graça de Deus, pela graça perdoadora, pela graça manifesta em Cristo Jesus, simbolicamente nos sacrifícios do Antigo Testamento. Toda vez que o fiel vinha e oferecia o sacrifício, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu creio no Evangelho que Deus me deu. Deus me aceita, me torna digno diante da sua presença, porque um inocente pagou em meu lugar. Nós sabemos quem é o inocente, que efetivamente pagou no lugar. É Cristo. Eles não sabiam exatamente quando seria isso,
Mas eles diziam todas as vezes que iam adorar: Senhor, sou indigno da tua presença, mas tu me aceitas, aceitando o sacrifício de um inocente em meu próprio lugar. Isto é o Evangelho. A vida como um palco de espiritualidade integradora. Percebemos isso também porque esta fé que Deus nos comunica, ela nos chama a restaurar a relação com o próximo. Isso está descrito no capítulo 21, entre os versículos 1 e 32. Veja, capítulo 21, versículos de 1 a 6, nós encontramos aqui instruções sobre os limites da servidão de um outro hebreu. Deus está regulando o que se pode fazer com um outro hebreu quando um israelita tem um outro israelita como seu funcionário. Há leis civis aqui, humanitárias, que impõem limites do que se pode fazer se exigir. Não se poderia, por exemplo, a escravidão. Mas mesmo a lei de Deus falando isso de forma tão clara, nos dias de Neemias, em que tudo isso é restaurado, um dos pontos que eles caem em profunda consciência de pecado é porque estava havendo escravidão entre os israelitas. E ele, o líder espiritual da reforma, da reconstrução, confessa pecado seu e de sua própria família. Senhor, pecamos contra ti, porque incorremos nesta prática comum na sociedade, indo contra a tua palavra. Nos versículos de 7 a 11, nós vemos um tratamento positivamente diferenciado da escrava hebreia, a mulher que estivesse nesta condição de servidão. Entre os versículos 12 e 14, nós vemos as punições reguladas à violência mortal contra o próximo. Se alguém se levantasse e intentasse contra a vida do próximo e esse viesse a morrer, havia punições de igual proporção, de proporções severas. Entre os versículos 15 e 19, nós vemos punições das diversas formas de violência. Violência contra os pais, raptos ou sequestros, brigas entre os homens. Deus está regulando como estas coisas deveriam ser punidas e coibidas, porque são uma desonra do próximo. Entre os versículos 20 e 22, nós vemos punições a violências contra escravos e mulheres grávidas, que evidentemente são pessoas fragilizadas. A mulher com o risco do aborto, que está neste momento, não tem toda a sua mobilidade na sua gestação. Os escravos, que são a base da pirâmide social em uma sociedade escravocrata, que seria tido como uma mera categoria, um objeto, uma propriedade. A lei de Deus dá restrições e orientações e ordena punição para quem agisse contra estes fragilizados. Nos versículos de 23 a 25, nós vemos o princípio básico da punição aqui, que é a retribuição por equivalência. Esse é o contexto de: se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé. A lógica, presta atenção, é a seguinte: a punição, para ser eficaz, tem que ser com uma boa dosimetria, tem que ser proporcional à falha, proporcional não apenas na intensidade, mas na própria natureza. Se foi um roubo ou foi um furto, que haja uma restituição daquilo. Se foi uma medida violenta, que receba uma punição também violenta. Ela é compatível na natureza e na intensidade. Nos versículos 26 e 27, nós vemos a orientação de que o escravo sairá forro se for ferido e perder um olho ou um dente, descrevendo de maneira bem concreta como a cultura hebraica descreve. Você pode dizer: pastor, mas isso tudo é muito cruel. Como é que a lei de Deus parece que está sancionando isso? Gente, nós estamos lendo isso quase 4.000 anos depois. Nós precisamos ler a Bíblia contextualizando historicamente. Olha ao redor, olha as nações ao redor de Israel nesses dias. O salto de qualidade, a linha que faz o recorte aqui é muito maior. O que Deus está dizendo é diferente das culturas pagãs, dentre as quais vocês vão viver como Israel, ocupando a terra de Canaã. Eu estou elevando o nível. Escravo não é mercadoria, é gente. Se você feri-lo ao ponto de ele perder um dente ou um olho, você tem que libertá-lo. A nossa história de escravidão não foi tão sensível quanto essa. Quando estudamos os nossos livros de história, sabemos que os nossos escravos aqui brasileiros sofreram muito mais.
Uma boa parte deles morreu no simples transporte da África para o continente americano. Os versículos de 28 a 32 falam da punição responsável por um boi chifrador assassino. Olha o exemplo ilustrativo aqui. Se alguém é dono de um boi, e ele se solta e fere alguém, e isso era uma novidade, há um tipo de punição. Mas se ele já sabia que era um boi violento, e ele o soltou, ele deve ser punido por isso, porque houve uma conivência nisso daí. O que nós vemos aqui, queridos? Preste atenção. A lei de Deus propõe uma espiritualidade que integra a vida e agora está a restaurar a relação do ser humano com o próximo, requerendo do povo de Deus um olhar à dignidade humana essencial e elementar, por carregarmos todos os seres humanos, todos os espécimes do Homo sapiens, igualmente à imagem de Deus. Preste atenção, isso é importante. Porque nesses dias, numa reação pendular, há uma força significativa que parecia favorecer os infratores da lei, ouvimos discursos estranhos, dizendo, direitos humanos para humanos direitos. Quem mandou fazer isso? Tem que levar na cara mesmo, tem que matar, tem que... O que a lei de Deus diz é, não. Nós não podemos nos entregar à barbárie. Toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. O pecado afetou a todos, mas a identidade essencial é Imago Dei. E isso precisa ser preservado. Aquele que não tem ninguém olhando por ele, o povo de Deus deve ter um olhar por ele. Aquele que está fragilizado, que não tem quem o defenda, o escravo, a mulher grávida, a viúva, o órfão, a lei de Deus diz, olhe, cuide, seja sensível. O que nós percebemos aqui é que Deus está orientando o seu povo a olhar para todos os homens com a dignidade essencial, sem julgá-las, pré-julgá-las ou tratá-las a partir das suas diferenças sociais, civis, étnicas, religiosas ou morais. Por mais rebelde que seja alguém, ali há uma imagem de Deus. Esta espiritualidade nós vemos profundamente enraizada na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao desenvolver o seu ministério se aproximava de religiosos, mas de pessoas alienadas da sociedade, a escória. Ao ponto dos religiosos torcerem o nariz e dizer, se ele fosse profeta mesmo, saberia quem é essa mulher e qual é o passado dela. Se ele fosse um homem santo de Deus, ele saberia na casa de quem ele está indo comer. E o Senhor Jesus se aproximou de prostitutas, de pecadores, de ladrões, de leprosos, entra num barco, atravessa o mar da Galileia, vai para a região gentílica de Gadara, para libertar o mais desumano dos homens que moravam naquele lugar. Um endemoniado, habitado por uma legião de forças sobrenaturais. Cristo foi lá para salvá-lo, apenas, e volta. Ainda que a salvação dele tivesse custado a vida de dezenas de porcos, mostrando que a dignidade humana é superior aos bens. A dignidade humana essencial deve ser assegurada e deve assegurar a todos dignidade, respeito e integridade, assim como a justiça deve responsabilizar quem viole tal dignidade do próximo, e os mais frágeis devem ser protegidos. A relação com o próximo requer um tratamento universal que assegure dignidade a todos, justa punição aos violadores humanos e cuidado com os mais frágeis. É isso que o texto sagrado está nos dizendo. Na próxima quinta-feira, em nosso estudo, com diálogos e debates, nós conversaremos com o reverendo João Petrecelli, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, radicado hoje na Nova Zelândia, desenvolvendo cursos de treinamento no Nepal. Ao treinar pessoas lá no Nepal, um país de maioria hindu, ficou sensibilizado por ver a exploração infantil sexual feminina. E juntamente com os irmãos dessa igreja nascente, uma igreja pequena, é a primeira geração da igreja presbiteriana lá do Nepal, diz, nós temos que fazer alguma coisa.
e elaborou um projeto para a construção de uma escola de resgate dessas meninas da escravidão. Nós vamos conversar sobre isso quinta-feira. Você está convidado a ouvir. Porque isso é a resposta precisa que vai no espírito desse texto bíblico que diz: olhe com dignidade aquele que tem uma dignidade intrínseca e espiritual, ainda que a sociedade lhe desconsidere, faça vistas grossas, passa por cima, diz: isso não é meu problema, isso é problema do outro, está assim por culpa da mãe e do pai, cadê o pai dessa criança que não foi cuidar, eu não tenho nada a ver, e Deus diz: tem, vocês são uma nação santa, um sacerdócio real. Irmãos queridos, falo isso com temor e tremor, porque dos personagens bíblicos eu já falei anteriormente, é mais fácil a mim me identificar com um escriba, aquele que fica estudando o texto sagrado para dizer para os outros. Tomar ações engajadas como essa produz em mim profunda admiração, e eu tenho alguns colegas corajosos assim. Nós temos que sair de nossa zona de conforto e perceber o que podemos e devemos fazer por aqueles que não têm quem olhe por eles. A lei de Deus preceituava isso. Não apenas no sentido voluntário de ajudar, mas também no sentido punitivo, duro, de recriminar aquele que transgredia isso. O terceiro aspecto, a vida como um palco de espiritualidade integradora, ao nos restaurar a relação com as coisas. Capítulo 21, versículo 33 até 22, 15. Veja que do versículo 33 a 36, nós vemos uma punição pela perda do animal, que deveria ser uma retribuição responsável. Se há uma perda do animal e algum culpado, ele tem que reparar o dano. No versículo 1 do capítulo 22, nós vemos que o furto deveria ser punido com juros elevados, 400% até 500%. É a proporção, você tirou um bem, você devolve com reposição. Não era seu, você não deveria ter tirado. No versículo 2, nós vemos a absolvição da culpa pela morte do ladrão noturno, invasor de uma causa alheia, aquilo que nós chamaríamos de legítima defesa. Lembra que é um tempo que não tinha energia elétrica, não tinha nada. Alguém entrar na sua casa de noite é um risco potencial para a sua família. O chefe da família, portanto, tem o dever, diante de Deus, em primeiro lugar, de proteger a sua família. E sendo de noite, se ele tirasse a vida do outro, ele seria livre da culpa de assassinato. Mas se fosse de dia, ele seria condenado. Porque a luz do dia torna mais claro para gritar para o socorro, para chamar a atenção. Então não é a mesma coisa daquele risco de alguém que pode fugir e não ser identificado. Veja a sensibilidade da lei de Deus. Se essa invasão fosse de dia, diz os versículos 3 e 4, haverá culpa de morte do invasor por aquele que tirou a vida, e juros menores. Entre os versículos 5 e 6, quanto ao dano do campo do outro, será punido com semelhante valor. Se colocar fogo e pegar o fogo da propriedade do outro, e os seus grãos forem queimados, ele vai ter que reparar. Nos versículos de 7 a 9, nós vemos que no caso de roubo de dinheiro e negócio fraudulento, haveriam juros de 200% perante o juiz, juros elevados. Nos versículos de 10 a 15, nós vemos condições distintas de perdas. Guarda, empréstimo, aluguel, cada um destes casos teria que ser devidamente pensado e a sua punição devidamente dosada. O que nós vemos aqui? Preste atenção. Nós vemos a restauração da relação do ser humano com as coisas, aplicando-se leis que responsabilizam os causadores do dano à propriedade alheia, requerendo a reparação das perdas envolvidas com uma justa dosimetria da pena, um cálculo proporcional à infração. A lei civil mosaica dava destaques tanto à defesa dos inocentes ameaçados, quanto ao direito da vida do infrator que oferecesse menor risco. Pessoas são mais valiosas que coisas. O que o texto está nos ensinando é que a relação humana com as coisas deve refletir uma ética responsável de mordomia e retribuição, estando as coisas a serviço das pessoas. Preste atenção aqui, vou dar um outro exemplo histórico. Membro da Casa dos Comuns do Parlamento Britânico, William Wilberforce, cristão protestante de linha puritana. Este homem fez do projeto da sua vida lutar contra aquilo que ele entendia que era a maior chaga no Império Britânico, o Império Cristão, que era a escravidão. E durante toda a sua vida lutou, até que ao final de sua vida conseguiu que o parlamento aprovasse o fim da escravidão. Como a Inglaterra dominava o mundo e os mares, isso proporcionou um efeito cadeia
terminando com a escravidão no mundo ocidental como um todo. E o que motivou esta pessoa a esse engajamento profundo? O que motivou foi uma consciência cristã da realidade, do próximo, e dizer, pessoas são mais valiosas do que coisas, não podemos tratar gente como se fosse objeto ou como propriedade. Qual é a mensagem original desse texto, queridos? Após Deus ter resgatado os israelitas do Egito, o Senhor lhe deu uma lei abrangente, a qual regulava as relações humanas elementares com Deus, com o próximo e com as coisas. Este pacto detalhado visava proporcionar ao povo redimido pelo Senhor uma vida na qual eles experimentassem a plenitude da bênção divina, cuja palavra em hebraico é shalom. Shalom indica isso, a bênção de Deus envolvendo todas as áreas da minha vida, que nada mais era senão a redenção de todas as áreas da vida, um projeto real e divino de uma espiritualidade integral para o seu povo, expresso na restauração contextualizada das relações do povo de Deus com tudo mais na vida, a adoração, sociabilidade e administração dos bens pessoais. Perceba que o texto, ao nos mostrar a pecaminosidade humana, a tendência de fabricar ídolos aqui, os senhores perversos que machucariam os seus funcionários, que tratariam com desumanidade os seus escravos aqui, vem acompanhado de leis punitivas e restritivas, que apresentam um contraste entre a santidade divina, ressaltada pela provisão de Deus, de uma graça reguladora, de uma santidade reconciliadora e de um senhorio amável. O que Deus está dizendo é, estas relações precisam ser redimidas, restauradas, em todas as áreas, realidades manifestas, plenas em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, veja, diferente dos homens, ou do mesmo os mais santos, é o santo que se aproxima de pecadores, que os chama, que perdoa e que reconcilia. É o Senhor que não maltrata os seus servos, mas os ama e os serve, e dá a própria vida pelos seus servos. O Senhor Jesus é aquele que não se serve dos seus seguidores, mas serve os seus seguidores. Ele os perdoa na morte, perdoa até mesmo os seus inimigos, e os guarda e preserva desde a sua ressurreição. Ele mesmo, sendo dono de tudo, tudo deixou para resgatar os seus opositores. O defraudado, Cristo Jesus, injustiçado, como nós bem vimos no sermão pela manhã, em Isaías 53, ele que tudo sofreu, não exige retribuição. A lei falava disso, mas o Senhor Jesus foi antes, pelo contrário, foi ele quem pagou a dívida que não era dele, que era nossa, com a sua própria vida, para que nós recebamos os bens eternos. A mensagem que fica para nós é a seguinte: Deus resgata para si um povo que venha a experimentar já em vida a plenitude da restauração que o pacto de graça produz nos que creem. Como fruto da redenção em Cristo, a redenção que Cristo adquiriu na cruz do Calvário, pecadores começam a experimentar, preste atenção, começam, porque é um projeto de vida toda. E preste atenção ainda mais, essa é a parte mais desafiadora. Há pontos que são tão cegos a cada geração, que nasce gente, morre gente, e alguns pecados estão perpétuos, sem nem sequer serem percebidos, numa civilização que se diz cristã. Eu dei o exemplo da escravidão. Quantas gerações não conviveram com aquilo? Sem se dar conta. E as pessoas iam para a igreja, cantavam a Deus de Abraão, glória, glória, aleluia, e iam, mas continuavam com essa prática. E por acaso você acha que nós não temos em nossa geração pecados assim também, que nem nos damos conta? Insensíveis. O que Deus nos chama é para ir reintegrando. Está fosco, está desencaixado, está torto esse negócio, está diferente, olha para a minha palavra, olha como em Cristo isso pode ser rearrumado para que a minha imagem se reflita em você, nessa geração, e a igreja brilhe a glória de Deus. Uma vívida adoração a Deus, sermos mais sensíveis em nossas relações sociais, e uma postura mais sóbria diante do patrimônio, demonstra a eficácia do poder do Evangelho de ir reintegrando a vida de pecadores pela graça de Deus. Concluindo, a vida cristã é como um só palco, no qual os cenários e personagens de nossa atuação, como dizia Max Weber, somos atores sociais com vários atos sociais, cada um deles, em nossos vários papéis sociais, estamos sendo renovados,
restaurados e reintegrados no novo enredo que o Evangelho nos dá na vida. A nova consciência de que Deus nos assiste, é Ele quem vê, Ele é a plateia para quem a gente atua, é para Ele. Um Senhor que nos assiste também no sentido de que nos capacita, o verbo assistir cabe a essas duas coisas, né? Ele nos assiste, nos vê, e Ele nos assiste, Ele nos oferece as condições, pelo poder do Espírito e a instrução do Evangelho, a sermos refeitos pela presença de Cristo em nós, que vai nos modelando de pecadores para santos, à medida que caminhamos com a sua verdade e na sua dependência, colando e reintegrando, pela graça, as peças que estavam tortas, desconexas, desconjuntadas, sem diálogo, mas brigando entre nós, porque outras ideias eram que controlavam a nossa mente e não o poder do Evangelho. E preste atenção, isto é espiritualidade bíblica. É uma espiritualidade real, integradora, para toda a vida, vital, capacitadora, para que em tudo experimentemos o que Deus quer e reflitamos sua vontade, reflitamos a sua glória. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, olha para nós com compaixão e misericórdia nesta noite. Somos fracos e limitados. Não conseguimos nem sequer entender plenamente o que Tu tens para nós, apesar de termos um livro claro, muito bem traduzido na nossa língua portuguesa. Apesar de sermos capazes de fazer uma análise gramatical e aprendermos as ideias que aqui estão, os nossos olhos são por demais turvos pelos pecados reincidentes e pelas práticas recorrentes em nossa geração e em nossa própria vida. Por isso, Senhor, te pedimos, socorra-nos, em nome de Jesus. Nos dê a graça para perceber que muitas das falas que parecem ser adequadas e reativas a males, são igualmente males por um outro lado. Se em um passado recente houve uma certa insensibilidade para com aqueles que eram agentes da lei ou do Estado, nós temos que reconhecer que também a indiferença e o abuso são pecado. Ó Deus, livra-nos da comodidade, dá-nos a humildade, Senhor Deus, para reconhecer aquilo que precisamos ser restaurados em nossa própria vida. Dá-nos pessoas que nos ajudem nessa jornada de fé a crescermos nas áreas que somos deficientes. Mas para isso nos dá a humildade para reconhecer quando Tu nos mandares estes anjos humanos. Pessoas que possam nos auxiliar a crescermos na santidade, nas áreas que por nossa própria força não estamos conseguindo. Ó Deus, dá-nos a graça de ter as nossas relações todas restauradas, renovadas por uma compreensão não superficial, mas mais abrangente, profunda, completa, interpretadora e reintegradora da vida e da realidade, porque em Cristo Jesus nós teremos o poder necessário para experimentarmos uma outra vida, integrada, integral, expressão verdadeira de espiritualidade. E é neste sentido que oramos em nome de Jesus. Amém.